Pessoal, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Nesse dia tão especial, vocês alunos, convidados, a gente traz aqui um convidado muito especial para falar de um tema muito especial também. O programa Conecta Copersucar é realizado pelo Instituto Crescer, patrocinado pela Copersucar, e a nossa iniciativa é trabalhar o empreendedorismo através de ações, né, e frentes que realmente a gente possa trazer o jovem como protagonista. Eu sei que tem bastante alunos aqui, eu já deixei ali um recado para que as perguntas vocês podem escrever, que eu vou direcioná-las ao nosso convidado, que é João Francisco. Hoje, o tema é: a mentalidade determina suas atitudes e resultados. Então, seja bem-vindo, João. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer também, prazer é meu, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, agradeço a distinção ao Instituto Crescer também. E vamos ter aqui um diálogo, né? Eu espero que eu consiga passar a todos essa mensagem que preparamos para todos os empreendedores. Eu tenho tido muito contato com empreendedores através da Endeavor no passado, recente, né? Fiz muitas mentorias e eu espero que seja bastante produtivo para todos nós. A hora que você quiser começar, eu estou à vontade, tá? Já iniciando. Pode dar sequência, João. Obrigado. Tá. Eu confesso a todos que estão me ouvindo, que fazer uma palestra assim, para mim, está sendo uma das primeiras, porque normalmente eu tinha palestras presenciais, fiz palestras presenciais e vídeos, né, que vocês podem, muita gente talvez acompanhe no YouTube, na Impact Player, vídeos que eu faço gratuitos para empreendedores, pessoas que querem se desenvolver na carreira. E fazer um evento assim, uma live, para mim é novidade, que eu fiz 2 lives até hoje. E é tão estranho, porque a gente fala por uma tela, né? Mas a gente não está vendo as pessoas. Eu gosto muito de ver as pessoas para poder examinar como elas estão recebendo a minha mensagem e tal. E não é o caso aqui, mas vamos lá. Nas perguntas, talvez a gente consiga ver direitinho como estão sentindo, né? Como está sendo recebida, como foi recebida essa palestra, tá? Que é um diálogo, na verdade. Então, eu vou me dirigir a você, tá? Eu sempre me dirijo a você que está aí, que tem o objetivo de ser um empreendedor ou se desenvolver na carreira. E quando falo empreendedor, eu sempre falo do empreendedor que quer montar o seu negócio, claro, mas também do intraempreendedor, aquele que quer trabalhar numa empresa e quer se desenvolver dentro dela como um empreendedor de si mesmo, né? Passado a gente falava você S.A., né? Você como empresa pessoal. Então eu falo para os dois, eu falo para aquele que quer se desenvolver numa empresa e não vai abrir o seu negócio, mas também para aquele que vai montar a sua empresa, o seu negócio. Bom, eu começo com uma lâmina chamada mentalidade vencedora. Quando a gente fala de mentalidade vencedora, é porque a gente acredita que as pessoas que conseguem sucesso, tá? E quando falo sucesso, eu falo que o sucesso devemos olhar de uma maneira bem pessoal. Você deve olhar para o seu sucesso, né? E o seu sucesso é algo que você quer desenvolver ao longo do tempo e que pode ser muito diferente das outras pessoas, né? Cada um tem, na verdade, uma noção do que é sucesso para si, né? É estar bem, é estar inspirado, é se desafiar, é conquistar aquilo que você mais quer na vida, seja a profissão que você abraçar, seja a natureza do negócio que você quiser, tá? Então, quando eu falo sucesso, eu não estou falando, ou mentalidade vencedora, eu não estou falando daquelas pessoas que são estrelas, né? Também estou falando deles. Eles chegaram da mesma forma como você vai chegar
ao sucesso no seu negócio, né, naquilo que você mais deseja realizar. Então, a mentalidade vencedora é realmente revelar a si, que eu estou falando. Na verdade, revelar o que você fazer aparecer, aquilo que você tem de mais grandioso dentro de si, e que ao longo do tempo, pelas profissões, pela forma como a gente tratou, pela nossa escola do passado, pelas nossas empresas do passado, nós não chegamos a desenvolver. Muitas vezes éramos contratados para executar uma rotina, coisa que hoje está acabando. As rotinas estão se transferindo para as máquinas, e nós estamos cada dia mais tendo que revelar a pessoa que nós somos, o artista que nós somos. A gente fala assim, o artista. E, mais uma vez, quando eu falar de artista, eu queria ser entendido que o artista não é não estou aqui me referindo a um pintor de quadros, um músico, né? Eu estou me referindo à pessoa, a você, né, que quer se revelar, quer revelar o seu melhor. O pessoal fala, né, o seu melhor no dia a dia, né, e que assim você possa, então, construir o seu objetivo e levar à frente de forma a ser uma pessoa vencedora, né? Então, estou falando de você e menos daquelas pessoas que estão muito distantes de nós, né? De Steve Jobs, de Elon Musk. Estou falando de você mesmo, como criar uma mentalidade vencedora, né? E não está aqui envolvido também a competição. Quando eu falo vencedor, é o vencedor de você em relação a você mesmo, né? A gente está hoje muito mais buscando revelar o melhor de nós, para que a gente tenha também um espírito colaborativo, porque é muito melhor trabalhar numa equipe que colabora do que uma equipe que compete. E isso compete entre si, né? E isso, para você, que vai ser um empreendedor, como líder, né, precisa ser levado muito em conta, essa atitude de fazer com que cada um possa traduzir na sua melhor versão, né, o melhor de si, e possa colaborar. E todos vamos ganhar com isso. Então, a mentalidade vencedora tem esse objetivo, né? Bom, eu vou começar, eu vou dar sequência falando um pouquinho de mim, né? Na verdade, se eu voltasse atrás para mostrar para você como foi a minha trajetória, voltasse a, digamos, 50 anos atrás, provavelmente alguém que olhasse diria, essa pessoa não daria em muita coisa, não redundaria em muito. Por quê? Porque tínhamos o ambiente que eu vivia, primeiro que era uma cidade muito pequena, depois uma família muito pobre, né? Lembro da minha casa, uma das primeiras casas, assim, que ainda guardo na minha lembrança, era uma garagem, né, dividida por tecido, panos que a minha mãe fez para que a gente pudesse ter um quarto dividido de uma cozinha, e isso mostrava, assim, que era muito difícil para nós. Mas tinha eu acho que 3 coisas eu posso trazer dessa época de positivo, que o primeiro era os princípios e valores da família, né? Eram bons princípios para que a gente pudesse se relacionar com as pessoas e as pessoas acreditassem nos princípios éticos e morais nossos, embora minha mãe não tivesse grande formação, mas isso vinha de uma tradição talvez de família e de religiosa e tal. Então, esse era o primeiro princípio, que era o princípio moral e ético, não enganar os outros, respeitar os outros e tal. Essa era uma coisa que vinha da casa. A outra era uma certa organização, como a gente era muito próximo da região, existiam pessoas muito bem financeiramente, e eu me lembro que o que a minha mãe guardava e a minha avó, porque meu pai nos deixou muito cedo, e isso é o que deu a certa dificuldade que tivemos, a ausência do meu pai. Então, a minha mãe cuidava muito para que nós, né, éramos 3 filhos,
nos apresentássemos direitinho, com a roupa passada e tal. Era um segundo valor, o cuidado, assim. E o terceiro valor, esse sim eu quero trazer para vocês, mais forte, que se incentivava muito na família que nós estudássemos, né? Que nós nos projetássemos através do conhecimento, que era a única saída, né? Não existia bens materiais, não existia tradição de família, não existia um nome, né? Meu sobrenome era Santos, né? E não era assim algo que destacasse dentro da sociedade pela tradição do nome, da família forte, influente na sociedade, não. Não, era tudo muito difícil. E eu me lembro que uma luz que essa nossa família sempre trouxe foi a luz do conhecimento. Conhecimento. Busque o conhecimento. E eu posso dizer para você que eu, de certa forma, sem muita, talvez, orientação, mas eu abracei isso para mim. Eu lembro que a minha avó chegava, passava roupa para nos alimentar e nos manter, passando roupa à noite, e eu, que era o mais velho, sentia isso muito na carne, né? Dizia, eu tenho que encontrar uma saída para isso. E a saída que eu vi era essa luz do conhecimento. E nunca parei. Bom, e assim foi a minha carreira, faço o primeiro, o segundo grau, e depois vou para a universidade. E só para vocês terem ideia, eu casei muito cedo, com 22 anos, né? Por isso que eu digo que lá atrás, se olhasse para a minha trajetória, para a minha história, provavelmente as pessoas diriam, acho que não vai longe, né? E aí eu me lembro que eu ainda casei com 22 anos e eu estava começando a universidade. E lá em casa, eles tinham como orientação de sucesso ser engenheiro, né? Que era uma coisa que eu me lembro que na minha cidade pequena tinha algumas estatais. Na verdade, os engenheiros se formavam e tinham uma boa trajetória dentro dessas empresas. Então, era a orientação dos meus pais. Eles olhavam e diziam, que sabe, você chega um dia a ser engenheiro, né? E eu, para surpresa, acredito que vai ser uma surpresa para vocês, eu levei 12 anos para fazer um curso de engenharia que a maioria das pessoas faz em 5. Eu levei 12 anos porque eu tinha que trabalhar, as empresas me mandavam, claro, viajar para cumprir a minha atividade antes de formar engenheiro, e nessas viagens eu, às vezes, levava um mês, quando voltava eu tinha que parar a minha faculdade. E também lá atrás tive uma uma interrupção por 2 anos, quando eu tentei ser um empreendedor, criei um alarme na época digital, diferente, e depois, como na minha empresa só crescia engenheiros, eu digo, não, vou ter que largar, deixar o alarme, vender o alarme, vendi, não me transformei num empresário de alarme na época, e voltei para a engenharia, e terminei em 1989. Veja, eu já estava com 38 anos. Veja como é possível, e aquela trajetória que parecia que não ia redundar em muita coisa, agora estava formando um engenheiro. E depois da engenharia, aí eu posso dividir a minha trajetória em 3 fases, para não aqui levar muito tempo. Depois da engenharia, eu cresci meteoricamente dentro da empresa, porque realmente, na época, né, formar engenheiro era uma coisa que dava um diferencial para você dentro das organizações. Então, eu fiz depois 4, 5 pós-graduações, fiz o mestrado, fiz o MBA e fiz um doutorado. Para quem lá atrás parecia que não ia dar em nada, vamos dizer assim. Eu não gosto de me sentir autorreferente, mas eu tenho uma razão para estar contando isso para vocês, tá? Porque cada um terá a sua história diferente. Ninguém precisa seguir a história do outro. A minha história talvez não sirva para uma outra pessoa, para você que está aí me ouvindo. Mas ela orienta para alguma coisa e já vou dizer por que eu estou contando a minha história. Na verdade, aí eu segui por orientação essa acadêmica, de chegar ao doutorado, e nas empresas eu passei desde estagiário, né, até presidente de empresa.
E nesse caminho ainda consegui fazer algumas coisas de empreendedorismo, que foi essa tentativa do Alarme, tivemos um projeto na Amazonas, e tive também a última empresa agora, que em 2014 eu deixei para continuar os vídeos gratuitos que eu faço para você, eu deixei a última empresa e vendi a minha parte, portanto, eu era um empreendedor dentro dessa empresa. Eu investi nessa empresa de tecnologia. E aí eu fiz o que se chama de a minha saída, né, da empresa, e foi a última, e depois eu estou agora novamente como empreendedor, que é a Impact Player, fazendo esses vídeos para vocês, que eu tenho lá 90 vídeos no canal, está à disposição. Bem, eu comentei isso porque muitas das vezes nós acreditamos que, como eu disse lá atrás, se você fosse olhar para mim, você dizer, primeiro que não nasceu com nenhuma inteligência especial, né? Segundo, é muito difícil que esse rapaz vá dar certo. E eu digo para você assim, o que deu certo para mim? O que deu certo para mim é o que eu quis fazer e que eu fiz tudo o que eu queria fazer, né? É lógico que teve coisas que eu não fiz, é que eu não botei no papel para fazer, ou eu não me dediquei a fazer, né? A gente não faz tudo. O importante é que a gente faça aquilo que é o nosso sonho, aquilo que a gente quer, na verdade, realizar. Eu posso dizer que eu fiz tudo o que eu quis, né? Eu queria me desenvolver na carreira de empresas, e me desenvolvi, fui até presidente, desde estagiário, fui numa empresa de telecomunicações. Eu desenvolvi na academia, eu sempre achei, um dia que eu não for mais profissional dessa empresa, eu vou ser professor de universidade. Fui até o doutorado, né, tive convite para fazer um pós-doutorado e tal, então eu poderia também ter me desenvolvido na carreira acadêmica. Fui 2 anos professor de universidade, depois deixei, né? Eu queria fazer o que hoje faço, que vocês sabem, é Impact Play. Mas o que eu quero dizer é que a genialidade e genialidade, o gênio, eu digo no sentido mais simples possível. O gênio que está dentro de você, o artista que está dentro de você, e eu não falo de quadros, eu não falo de música, eu não falo da arte, aquela tradicional, eu estou falando do artista, aquele que revela o melhor de você, aquele que tem um sonho, que você tem, eu sei que você tem um sonho, quer realizar, seja a profissão que você quer realizar, seja ela, você estará certo. Tá? Então, você quer realizar o melhor de si, você quer impactar alguém, você quer impactar o seu público-alvo, ou você quer impactar a sua comunidade, ou você quer impactar talvez até o mundo, por que não? Né? Mas eu não estou falando desses grandes, eu estou falando de nós, assim, a revelar o gênio que é, vamos simplificar isso, que é fazer o seu melhor. Tá? Eu lembro que quando perguntaram a Michelangelo como ele tinha feito Davi, né, aquela escultura maravilhosa de Davi, até hoje, né, ele disse uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, ele disse, olha, eu olhei para a pedra de mármore e eu tentei imaginar onde é que estava Davi ali dentro. E depois eu fui lá e tirei os excessos. E revelou Davi. Eu acho que essa comparação para você é o seguinte, há um Davi dentro de você, né? E nós precisamos revelar isso. E ao longo dessa nossa conversa, eu vou dar mais ou menos algumas pistas de como nós podemos revelar o nosso melhor. Porque o pessoal fala a nossa melhor versão, eu acho essa uma frase muito comum, mas a nossa melhor versão, aquilo que viemos para fazer, aquilo que mais gostamos, aquilo que mais nos inspira, né? Essa é a genialidade que tem que ser revelada, o artista que precisa ser revelado, que é você. É isso que nós vamos tratar aqui. Então, a genialidade, quando voltamos a mim lá atrás, quando estava naquela família simples, não havia em mim nenhuma genética diferente, nenhuma pessoa que é mais inteligente. Eu achava que até dentro da sala de aula, né, eu queria estudar, olhava para aquela luz, que é a luz do conhecimento, mas tinha pessoas que eu achava mais inteligentes do que eu. Então, a genialidade, o revelar o melhor de si,
não é uma genética, não é algo que a gente tenha recebido como um dom, não. É algo que você vai revelar, a exemplo do Michelangelo no Davi. É algo que você vai todo dia melhorar, burilar, aprimorar, de modo a que você revele realmente o seu melhor. Então, quando eu falo genialidade e arte, eu estou tratando disso. E nós vamos aqui falar sobre como chegar a esse tipo de artista que é você. Então, ela é menos sobre genética, né? Ela não é uma genética, você não nasce com isso. E menos sobre dom, menos sobre talento. Não é o talento, é o que você vai fazer com a sua mente e com o seu cérebro. Bem, para falar disso, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Para falar disso, de genialidade, da forma como eu comentei, e de artista que é você, revelar a sua arte, e veja, vamos voltar ao profissional do passado. O profissional do passado, ele era um profissional da rotina. Ele não revelava a arte dentro dele. Ele não revelava a sua melhor versão. Ele era feito, ele era contratado para seguir um método, né? A escola, muito da escola, excelente, mas muito nos preparou para seguir um método. E nós hoje não temos mais método. Veja, o empreendedor que é você está provavelmente tentando descobrir um produto que impacte para as pessoas, ou um serviço que impacte para as pessoas, ou você dentro da empresa, você quer se revelar um profissional extraordinário, diferente, né? Então você precisa revelar o seu melhor. E para isso nós temos que falar da mente. Eu queria que você imaginasse um ponto, um grão de areia, tá? Um pedregulho do tamanho de um grão de areia. Imagine esse pedregulho. Agora transforma esse pedregulho numa massa que fosse feita, esse grão de areia fosse feito de neurônio. Neurônio é a massa, é o tipo da matéria com que é feito o nosso cérebro. Você imagina esse ponto, tamanho de uma pedrinha pequena, feita de neurônio, nesse tamanho, né, há 100 mil neurônios, se fosse feito da matéria do seu cérebro. E veja, seu cérebro tem 1,5 kg. Esse pedregulho, ele tem 100 mil neurônios. Mas o que é importante para nós? O importante para nós não é o neurônio em si, é o que está ali dentro. Ali, nesse pedregulho de neurônio, está havendo próximo de 1 bilhão de comunicações. Isso é muito importante para nós. Essas comunicações entre os neurônios são chamadas de sinapses. Tudo é sinapse para nós. Por exemplo, agora, nesse momento, está havendo, você não sente, talvez, mas provavelmente seu coração, claro, está aí, está batendo, né? Isso são comandados por sinapses, por comunicações entre neurônios, de modo que o nosso coração bata sem que precise a nossa ação. O piscar de olhos é feito através de mensagens de neurônios, chamadas sinapses, né? E veja, naquele pedregulho tem 1 bilhão de sinapses. Você imagina o seu cérebro, né? Os bilhões de comunicações que estão havendo. Então, todas essas atividades do corpo, que a gente nem percebe, estão sendo feitas por esse comando que não dorme, que é o cérebro, né? Que está a todo momento fazendo com que essas coisas mantenham-se em harmonia, né? Mas o que importa para nós, deixando de lado essa questão física, o que importa muito para nós é que essas sinapses ou essas comunicações, elas vão representar, o que elas vão impactar para a formação desse profissional extraordinário que nós estamos falando, desse gênio, desse artista. O que isso vai significar? O cérebro, na verdade, nós precisamos fazer com que ele trabalhe para nós,
né, para que a gente construa o nosso melhor. Na verdade, o cérebro, ele cansa na medida em que a gente começa a trabalhar. Imagine o seguinte, que você queira estudar para passar no vestibular, ou que você queira estudar todos os dias para ser um profissional um pouco melhor. Então, você começa, você diz, esse ano eu vou estudar todos os dias, ou eu vou caminhar todos os dias para melhorar o meu físico, mas a gente sabe que, a depender só da força de vontade, normalmente as pessoas desistem muito, a força de vontade se esgota. E por isso que eu coloquei ali na imagem um cérebro como se estivesse fazendo um exercício. Quando você começa a fazer exercício, você sabe que você tem um grau, um limite, né, onde você cansa. O cérebro, não é que o cérebro é um músculo, mas é como se fosse, ele cansa, né? Na medida que você começa, olha, eu vou caminhar todos os dias, hoje eu saio de manhã, né? Amanhã eu também saio, quer dizer, você começa uma semana, você faz o seu exercício e você depois, é muito provável, acontece com muitas pessoas, que desistem daquele hábito. Então, veja, o cérebro tem os seus limites. Como é que a gente trabalha para se transformar todos os dias, né, em profissional melhor, e melhor, e melhor, até que se chegue a esse profissional extraordinário que você quer? É uma jornada, né? Não é um ponto de chegada, é uma jornada de todos os dias, estar inspirado, estar motivado para fazer o que você quer, mas você tem que ter você não pode esquecer do seu objetivo, né? De todos os dias consumá-lo, concluí-lo, eu sempre recomendo que a gente evolua 1% ao dia. Ao longo de um ano, teremos evoluído 365%. Veja, mas como fazer isso se nós muitas vezes cansamos, muitas vezes desistimos das atividades, queremos estudar para o vestibular todos os dias, digamos, como exemplo, mas nós temos que estudar amanhã e depois e depois. Quando fazemos a musculação, nós sabemos que o seu músculo, você faz um dia, você faz o segundo dia, faz o terceiro, mas depois você não percebe, não vê a diferença, não é um abdômen de tanquinho, você não viu o músculo bíceps crescer, você desiste. Então, mas mudanças estão acontecendo nesse período no cérebro. Nós vamos mostrar em seguida como chegar lá, como fazer com que você não pare, evolua, né? De modo que o seu cérebro trabalhe para você. E aí nós temos que falar de dois tipos de mentalidade. E um tipo de mentalidade, isso está descrito pela Carol Dweck, né? Pesquisadora de Stanford. Nós temos dois tipos de mentalidade, ou somos mentalidade fixa, ou somos mentalidade de crescimento. A mentalidade, na verdade, as pessoas, elas não são dicotômicas, assim, você é mentalidade fixa, você é mentalidade de crescimento. Não somos assim. Somos uma espécie de uma banda, né, entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Para algumas coisas, temos esse olhar, esse mindset de enfrentar o desafio, de se desafiar todos os dias. Para outras coisas da vida, nós temos uma mentalidade fixa, fugimos do obstáculo, fugimos do revés, enfim. Então, o que eu quero defender aqui sobre a questão do empreendedorismo, estou falando para você, é que tenhamos essa mentalidade, aprendamos a ter essa mentalidade de crescimento, que é enfrentar os desafios, conseguir considerar com que o desafio seja na verdade, esteja dentro do seu processo de crescimento, não um revés. As pessoas de mentalidade fixa, normalmente elas dizem muito nãos, né? Não saem da zona de conforto, porque temem. Nós sempre estamos entre a zona de conforto e a zona de temor, de pânico, de medo. Estamos sempre entre essas duas. Nosso cérebro foi preparado para isso. Temos uma tendência mais negativa, nosso cérebro tem tendência mais negativa. Entre a zona de conforto e a zona essa de temor que temos, tá?
Normalmente, quando desistimos de muita coisa, mantemos na zona de conforto. Por exemplo, eu convidar você hoje para dar uma palestra em alguma grande universidade, talvez que você que está quietinho na sua empresa, você está ali na zona de conforto, ao ser convidado para dar uma palestra numa grande universidade, talvez isso sugere em você o medo, o pânico, né? Então você acaba voltando para a sua zona de conforto, é capaz, às vezes, de desistir. Então, entre essa chamada zona de conforto e entre esse pânico, nós temos a zona de aprendizagem, que é o que recomendamos para você, que é ter uma mentalidade de crescimento, de aceitação que o obstáculo faz parte do seu crescimento, aceitar que as pessoas que rodeiam você não são perigos para você, na verdade são desafios para que você melhore seu relacionamento. Os desafios que você tem de empreendedorismo, você tem hoje, provavelmente se tem um produto ou um serviço, provavelmente você está fazendo o seu MVP, né? Seu mínimo produto viável, e isso você tem que criar praticamente com as pessoas, com seu público-alvo, porque ninguém tem uma certeza de um produto que esteja exatamente exatamente adaptado ao cliente. Você tem que trocar com o cliente para que consiga aprender. E se temos que fazer isso, para fazer isso, nós temos que ter essa mentalidade de crescimento, de aceitar desafios, de melhorar sempre. Do fracasso, sim, mas considerar que esse processo é um processo para que você revele o artista, revele o seu melhor. Então, a mentalidade de crescimento é uma mentalidade de caminhar sempre para o seu melhor, mesmo que no dia a dia você falhe. Eu me lembro você pode ver o livro Criatividade, da Pixar, e a Pixar, por exemplo, Procurando Nemo, né? Você vai se lembrar desse filme. Então, o Ed Catmull, que é o CEO da Pixar, ele diz, olha, nós fazemos, quando fizemos, por exemplo, Procurando Nemo, existia muitos desenhos que eram bebês feios, ou seja, os primeiros desenhos do Procurando Nemo e dos outros filmes também eram desenhos para falhar, são os primeiros desenhos para criticar. Então, aquela população que coopera, e valorizei isso muito para você, né? Que não é a questão da competição da equipe, é cooperação da equipe, é revelar o seu melhor. Então, na Pixar, eles têm muito isso de trabalhar em equipe, e os primeiros desenhos de filmes, que são maravilhosos, tá? São desenhos feitos para falhar, né? Para ser criticados. São os bebês feios chamados. Então, eu queria dizer para você que no processo de evolução do seu negócio como empreendedor, claro, vai haver muito desafio, muita falha, né, muito fracasso, e que você deve considerar isso como mentalidade de crescimento, como razões para você se aprimorar. Eu poderia dar 1000 exemplos sobre isso, né? O exemplo mais clássico que tem, talvez comum para você, é o exemplo do Edison, né? Que iria fazer a lâmpada e fez, e ele, lógico que ele fez 1000 tentativas, né? 1000 e tantas tentativas, e quando chegou em 700 e tantas tentativas, ele teve um auxiliar dele que chegou para ele e disse, Edson, nós já fizemos 700 e tantas tentativas, será que não seria a hora de a gente deixar esse projeto e partir para outro? Né? No que Edson respondeu, e deixo essa mensagem para você, de mentalidade de crescimento. Edson disse, não, eu acho que nós já sabemos 700 formas de não fazer a lâmpada. Estamos muito mais perto. Imagine quem começasse hoje. Teria que passar por todo esse processo. Quer dizer, isso é a pura mentalidade, é a puro exemplo, a pura metáfora da mentalidade de crescimento. Edson quer dizer para você que você precisa tentar, precisa revelar o seu produto, o seu MVP,
juntamente com o seu cliente. E para você fazer o seu produto juntamente com o seu cliente, olha, eu vivi muitas empresas, depois vou dizer no que algumas pessoas falharam. Para você revelar o seu produto com o seu cliente, você precisa muito ouvi-lo. Você precisa ouvir que ele diga para você, escuta, isso aqui no seu produto, isso não me interessa. Isso não me faz nada. Esse aqui, olha só, eu valorizo muito do seu produto, do seu serviço, isso para mim é bom, tá? E poderia ser ainda melhor, olha só, se você fizesse assim, você tem que ouvir muito seu cliente. Isso é mentalidade de crescimento. Ouvir muito, aprender com isso. Aprender com o fracasso que você chegou lá com o seu produto achando que era a maior maravilha do mundo, tá? E nós não podemos ter orientação para produto. Nós precisamos ter orientação para o nosso consumidor, o nosso cliente, o nosso público-alvo, como você queira chamar, né? O outro, para revelar, mais uma vez, o seu gênio, a sua melhor versão, a sua arte, que é o seu produto. O seu produto só se revela junto com ele, com o seu cliente. Para isso, você tem que ter mentalidade de crescimento, aceitação, tolerância, relacionamento, melhorar a cada dia. Não é uma coisa que vem da genialidade, não é um eureka, não é algo que estou aqui na banheira e, de repente, descubro. Não. Hoje, criatividade, inovação, vem de uma rede de relacionamento, vem de trocas, vem de sinapses. Então, é isso que quero falar sobre a mentalidade. Aí eu perguntaria para vocês, no final, olha só, não sei se a lâmina passou aí, mas o que eles têm em comum, esses gênios têm em comum? Na verdade, esses gênios não têm em comum a genética. Não se descobre nada na genética deles que seja diferente da sua, da minha. Aquele menino que era eu lá atrás, não tinha nenhuma genética diferente para chegar a ser toda a carreira executiva, toda a carreira dentro da academia e tal. Não tinha nada de diferente, tá? O que eles têm em comum é, primeiro, inspiração, como você tem hoje. Você quer ser empreendedor, você tem que estar inspirado, levantar de manhã, com vontade de levantar para fazer o seu negócio, para revelar o seu melhor. O que eles tinham era isso, inspiração e dedicação muito forte a realizar o que queriam, ao sonho deles, ao que melhor os revelaria, aquilo que mais agradasse a eles e que fosse um legado para alguém, né? Que ajudasse alguém. E assim é o seu produto que você vai criar como empreendedor ou serviço, né? Vai sempre, é claro que a orientação sempre vai estar no outro, o outro é que vai dizer se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom ou não, né? Eu disse para você que ia comentar algumas empresas que eu vi fracassarem, e fracassarem mesmo. É porque eram pessoas orientadas para o produto, achavam que o cliente tinha que aceitar aquele produto como eles os criaram e não aceitavam mudança, portanto, tinham um mindset fixo, né? Não aceitavam, achavam que eles sabiam o que o cliente queria. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, que os clientes têm em comum, que os gênios, esses ditos gênios, têm em comum é a inspiração que você já tem e o esforço que você já tem. E eu vou contar para você como você faz para não desistir daquilo que você quer realizar. Vamos em frente. Bom, muito bom. Pessoal está gostando bastante, viu, João? A gente tem aqui um comentário do Alan, que ele está dizendo que ele gostaria de ter essa incrível palestra e parceria com Conecta Copersucar. Aí ele faz uma pergunta, que até estou te interrompendo, porque está tão produtivo, né? Mas eu queria trocar um pouco com você. Ele disse assim, a mentalidade de crescimento vai de encontro com a disciplina e foco? Pois eu entendo que essas atitudes trazem um trabalho enorme para mantermos em nosso dia a dia, principalmente em nossos negócios. Muito obrigado. A mentalidade de crescimento vai de encontro com a disciplina e o foco. Com a disciplina e o foco. Sim, ela vai ao encontro, tá?
só porque, assim, de encontro é contra, né? Eu quero deixar isso bem claro, assim, ó. Ela vai ao encontro da disciplina e do foco. Sim, as pessoas de mentalidade de crescimento são pessoas que aceitam melhor o dia a dia, o desafio, levantam de manhã e querem construir aquilo que é o ser melhor. E dedicam foco e disciplina, e vamos tratar isso logo agora na frente, no hábito, tá? Como a gente levar em frente esse processo e, naturalmente, tá certo, a pessoa que, quem foi que perguntou? Alan, o Alan Assunção. Alan. Então, Alan, tá certíssimo, tá? Precisa que a gente tenha esse... É lógico que se a gente tem uma mentalidade fixa, a gente rejeita, a gente discutir não. Discutir sempre é bom para o grupo, mas para revelar o melhor, né? Mas as pessoas reagem, as pessoas de mentalidade fixas reagem. As pessoas de mentalidade de crescimento que a gente quer sugerir, e o bom é que nós podemos nos transformar em mentalidade de crescimento. Como eu falei, o cérebro o cérebro é algo plástico, neuroplástico. Se você quiser se transformar em mentalidade de crescimento, é algo que você tem que ter autoconsciência todos os dias. Depois eu vou dizer alguma coisa a mais para você fazer isso todos os dias, para revelar, se examinar, né, com autoconsciência, com autoempatia. Você vê exatamente, eu estou tendo essa postura de colaborativa, de crescimento, eu estou crescendo, estou fazendo os outros crescerem, né? Essa é a mentalidade. E aí, para realizar o que você quer de crescer 1% ao dia, que é o que nós propomos, né? Você precisa de disciplina, claro, sem dúvida, e de dedicação plena e foco naquilo que você quer. O foco é uma das coisas muito importantes. O mundo de hoje está nos chamando para muitas coisas, né, Alan? Muitas coisas. E dispersamos, né? E as escolhas que fazemos, tá? O foco, colocar o foco, depende das nossas escolhas, né? Então, é importante que tenhamos um objetivo e façamos a escolha de realizar aquele objetivo e dediquemos foco para que aquilo se realize 1% ao dia até que cheguemos àquilo que nós queremos conquistar. Não sei se fui claro. Se não fui, por favor, pode perguntar que eu gostaria de responder. Ô, João, tem aqui, eu estou vendo, esse tema é muito importante, né? Eu achei, assim, muito plausível, principalmente quando você diz sobre artista, né? Eu acho que realmente o empreendedor, ele tem ele tem que ter essa alma, né? Esse espírito aí fugaz. Também gostei muito aqui e me inspirei bastante na sua história, né? Achei que é uma história bastante relevante para que nós possamos inspirar os nossos alunos. Eu também sou pautado através do conhecimento, eu entendo que a minha mãe, desde criança, ela dizia, eu não vou te deixar nada, a única coisa é uma boa educação, né? Então eu fui fazer artes, eu venho da artes, enfim. E aí eu tenho aqui uma pergunta também para te fazer, que é da Ângela, tá? Ela é da cidade de Santos, a gente está com uma audiência aqui e ela mandou para o nosso coordenador, que é o Diego. Ela diz o seguinte, que ela tenta ter uma mentalidade de crescimento, mas que na família dela não é muito comum, o que leva ela a voltar aos erros. Como que ela pode fugir dos velhos costumes quando eles ainda estão muito presentes ao redor dela? Ângela, realmente isso é preciso que nós tenhamos, Ângela, todos os dias. Eu vou recomendar no final, estou quase adiantando o que eu ia falar no final, porque tem muito sentido com o que você está dizendo, tem muito a ver. Nós precisamos fazer diariamente, dedicar um tempo para a autoconsciência e vermos, analisarmos assim, o que é que eu sugiro no final? No final, eu vou sugerir um diário, tá? Que eu estou até adiantando, que a gente faça todos os dias, escreva aquilo que aconteceu no dia anterior. E você, com essa mentalidade, com esse mindset, que hoje você conhece, que tem essas duas coisas, né? O que é uma pessoa reativa, o que é uma pessoa que só vê obstáculo,
não como um desafio para você vencer, ou até o que é uma pessoa que aceita, né, o mundo de uma forma que a gente chama de antifrágil, ou seja, está preparada para superar, né, as dificuldades e tal, e colocar o seu projeto em dia, que é o seu plano, né, não sei qual é, mas todos nós temos um sonho. Isso se faz todos os dias, Ângela, conscientizando-se do que se passou no dia anterior. Nós temos, é verdade, das nossas famílias, como no passado, os nossos pais tinham muito medo, né, de errarem com respeito ao futuro dos nossos filhos. Então, eles se preocupavam e dedicavam para nós carreiras que nem sempre era o que nós queríamos. No meu caso, por exemplo, você vai ser engenheiro. Olha, não tem um... Era uma caixinha que eu deveria me transformar, porque alguém dentro das empresas da minha cidade se davam muito bem. Então, os pais da gente, eles querem o melhor para nós. Então, eles tentam nos colocar, se você fizer isso, né, uma espécie de caixinha, você vai se dar bem. Só que isso mudou, né? Nós temos que hoje revelar, como falou o Marcelo, nós temos que revelar o artista preparado com essa mentalidade de crescimento para os desafios que vêm. Veja, essa semana eu conheci uma profissão, a pessoa disse, eu sou designer instrucional. Eu pensei, meu Deus, isso aí não existia na minha época, design instrucional, né? É porque a gente faz cursos, então tem o design que prepara as aulas e tal e tal. É uma profissão. Todo dia vai surgir, e está surgindo, profissões novas. Não dá mais para preparar num modelo, numa caixa, como tínhamos no passado, nossos pais nos preparavam. Você vai ser advogado, tal, você vai ser médico, você vai ser isso aí, pô, isso me garante uma segurança. A zona de conforto, né, que tínhamos no passado, estava intimamente relacionada com a zona de segurança. Ou seja, você pegava um emprego público, por exemplo, você entrava numa zona de conforto, no meu emprego, e a zona de segurança dele estava também junto com... Você não tinha, provavelmente, não iria ser demitido, né? Não teria grandes desafios. O empreendedor, ao contrário, o empreendedor, a zona de conforto dele hoje precisa ser a inspiração, a motivação para fazer, mas veja, a zona de segurança está fora. Você não tem a mínima certeza que o seu produto dará certo. Você só vai fazer isso, você vai fazer esse produto dar certo, sim, se você fizer com que testar esse produto mínimo viável com o seu cliente, ouvi-lo, né? Conseguir ter esse mindset, essa mentalidade de crescimento, de modo a aprender. A diferença do mindset fixo para o mindset de crescimento é uma aprendizagem constante, é ser o aprendiz. O mindset fixo é aquele que mostra, eu estou aqui, pessoal, eu sou mais inteligente. Veja, já parou, né? Ele já não evolui mais, eu sou inteligente, não quero ouvir ninguém. O mindset de crescimento é a pessoa que dialoga, que aprende todos os dias, né? Esse é o mindset de crescimento. E como empreendedor, nós precisamos colocar o nosso primeiro produto, bebê feio, como diz a Pixar, produto bebê feio no mercado, receber as críticas, né? As sugestões, né? As orientações do cliente para nós, e com isso a gente se moldar o melhor produto viável, né? Que também é a nossa melhor versão. Agora, sem dúvida, Ângela, as nossas crenças, as nossas orientações do passado, como diz o Seth Godin, né? Eles nos fizeram pessoas que têm, que muitas vezes têm algumas crenças que são muito difíceis de a gente vencer. Então, a minha sugestão, Angélica, né? A minha sugestão é que se tenha, no final ia falar, um diário, você tenha escreva o que aconteceu com você no dia anterior, de modo que você tenha um auto-feedback. Quando a gente fala em feedback para as pessoas, isso faz evoluir as pessoas, todo líder faz isso. Líder bom, né? Dá feedback para as pessoas. Só que você vai, nesse diário, dar o feedback para você. Assim como você agora me relatou que você tem crenças fortes, antigas, né? Formadas, sinapses fortes no seu cérebro, né? Você vai construir novas, porque o cérebro é neuroplástico. Só que você precisa de quê? De autoconsciência.
Para ter autoconsciência, olha, ter autoconsciência, mas estou por aí preocupado com isso, preocupado com aquilo, o meu trabalho, o ônibus, o metrô, coisa. Você não tem tempo para isso, para fazer autoconsciência e melhorar as suas crenças de modo a construir um mindset, uma mentalidade de crescimento. Então, o que nós sugerimos aqui, estamos sugerindo, é ter um diário simples, um caderno comum, né? No meu não está aqui, mas senão eu mostraria, mas assim, um caderno comum onde você relate sempre no dia seguinte, levante uma hora mais cedo e relate como foi o seu dia anterior. E aí você pode avaliar, olha só, nessa posição, naquela reunião, naquele diálogo, naquela negociação, naquele fato que ocorreu, naquela discussão, que é relacionamento, tá? Eu me posicionei desse jeito. Será que eu posso melhorar? E cada dia você faz essa avaliação no seu diário, de modo a crescer, mais uma vez repito, 1% dia. Imagine você, 365 dias você fazendo isso. O profissional extraordinário que você se transformará. Seja ele dentro da sua empresa que você próprio criou, seja o profissional que você vai ser de uma empresa outra, de alguém, mas que você quer se transformar num intraempreendedor. Imagine isso. Essa é a forma, Angélica, é a forma 1% ao dia. Autoconsciência. Temos crenças, sim. Até hoje eu tenho crenças que às vezes me faz, por exemplo, discriminar algo que alguém disse. Eu digo, puxa vida, mas isso eu não estou dando chance para a pessoa. Eu já tenho um conceito preparado, né? Isso é mindset fixo. Nós não somos dicotômicos, não somos assim, ó. Você é mindset de crescimento, o outro lá é fixo. Não, nós estamos numa banda. Algumas coisas nós temos mindset fixo, outras mindset de crescimento. Agora, o que é importante aqui que nós estamos falando é sobre o empreendedorismo, né? É sobre o ser um profissional de excelência, profissional extraordinário, o gênio que revela em você, o seu gênio, tá? O Davi que está dentro de você, que precisa burilar. E esse burilar é todos os dias autoconsciência e escrever sobre você. E isso eu digo mais, tá, Angélica? Eu digo para você, né? Isso é tão forte que é uma terapia que você vai ter, não paga, você vai fazer para você mesmo, esse autofeedback. Isso é muito forte, muito poderoso para o nosso cérebro. Marcelo? Muito bom. João, a gente tem aqui a aluna Miriam Roberta de Paiva, ela faz um comentário que é aula maravilhosa, mostra a ponta do novelo para começarmos a desenrolar os embaraços de nossas mentes. Grata por disponibilizar um tempo seu para nos agregar mais conhecimento. Eu rechaço aqui o comentário dela, dizendo que o conhecimento, quanto mais a gente compartilha, né, mais a prosperidade, mais ele faz com que as coisas boas cheguem para a gente. Então, muito obrigado, viu, João? Roberta, eu que agradeço a todos, claro. Ainda teriam algumas lâminas a comentar com vocês, tá? Eu agradeço a todos. Eu quero dizer assim para ti, Roberta, olha só. O progresso, ele está fora da zona de conforto. Nós precisamos nos desafiar. Para nos desafiar, nós precisamos nos autoconscientizar de que a gente tem aquela dificuldade. Contar com alguém que seja referência para nós. Olha, uma das coisas que eu não gosto de ser autorreferente, tá? Mas assim, porque eu sei que o meu exemplo é um exemplo que serviu para mim, mas cada um, você é diferente, você tem outro sonho, diferente do meu, né? Mas você vai conquistar. Tudo que eu quero dizer nesse diálogo nosso é que é possível você conquistar tudo o que você quer. Mas que, repito, progresso seu está fora da zona de conforto. No passado, nós tínhamos 2 equívocos muito grandes. O primeiro é que se você conquistasse um emprego, pronto, você já teria feito a sua parte, né? E o segundo é que algumas empresas não precisaria tanto evoluir, vamos dizer assim, você entrava para esse emprego, saía 30 anos depois aposentado. Mas hoje aconteceu que
as pessoas, os jovens como você, estão perguntando, né? Tá aí eu, nesse processo todo, né? Você encontrou um método para mim, para eu seguir. Tá, mas você perguntou se eu gosto disso, se eu motivo com isso, se eu me inspiro com isso, né? Então mudou, né? Porque não existe mais um método, né? Não existe mais... Os executivos que contrato, como eu contratava, eles dizem uma coisa que às vezes é um equívoco. Eles dizem, eu quero que está ingressando aqui na empresa, você seja um inovador, você crie, né? Ele diz que sim, que gostaria que fosse. Mas depois entrega uma tarefa para você fazer, o que é totalmente contrária àquilo que ele disse. Quer dizer, eu queria que você fosse criativo, eu queria que você tivesse liberdade para criar, eu queria que você desenvolvesse, colocasse as suas impressões, que você critique, né, aprimore a empresa com as suas ideias, e depois entrega um processo para a pessoa fazer, repetitivo, todos os dias, uma rotina. Então, isso não é o que nos desenvolve. Por isso que estamos procurando hoje desenvolver o nosso melhor, né, o artista que somos nós. E esse progresso, ele está fora da zona de conforto. Então, estamos diante de duas coisas. Da zona de conforto, estamos diante do medo de sair da zona de conforto. Precisamos nos desafiar, porque entre essas duas zonas é a zona de aprendizagem, que é a zona do pessoal de mentalidade de crescimento. Ele se desafia e aprende todos os dias. A forma, repito, é se autoconscientizar, escrever, dar auto-feedback para você e ver, olha só, ontem, peraí, nessa reunião não fui tão bem, tá? Tive isso, assim, assim. Teve isso que foi elogiado, fui muito bem. Veja, isso é um incentivo para mim. Então, você se dando auto-feedback, você vai melhorar e melhorar e melhorar, até revelar o Davi, né? Ou, né, estou falando, não queria falar só no masculino, tá falando para as mulheres também. Então, é assim que vamos nos revelar. Eu ainda deixo para pergunta, Marcelo. Não sei se respondi. Ótimo. Não respondeu sim. Eu até vou aproveitar aqui para fazer a Natasha também está dizendo assim que ela gostaria muito da sua opinião sobre a autocrítica. A autocobrança em excesso, até que ponto ela interfere de forma negativa em nossos projetos como empreendedor? Ela pergunta porque ela é muito crítica com ela mesma e ela sente dificuldade na vida dela, acaba bloqueando para que ela possa evoluir essa questão. É um conselho, na verdade. Sim. É a Natasha, né? Isso. Ô Marcelo, Natasha, isso é uma das coisas muito importantes, porque olha só, a autocrítica, ela tem que ser no sentido, ela tem um limite, que é o limite do crescimento. Eu estou fazendo minha autocrítica para que eu possa crescer, realmente posso ser melhor aqui. Essa autocrítica, ela é benéfica, mas nós temos muito aquela crítica negativa, que vem de um hábito também, do mindset fixo, uma crença do passado que a gente, assim, eu tenho que ser tão crítico comigo que, na verdade, me sabote, né? Me derrote. Isso não é bom. Eu acho que nós temos que, ao descrever, ao dar auto-feedback para você, escrevendo todos os dias no seu diário, você permita se perdoar pelo excesso, o seu excesso. Isso eu sei que é difícil, não é fácil, leva tempo, mas nós vamos analisando ao longo do tempo que nós precisamos nos incluir, ser pessoas que fazem parte. Para você fazer parte, você não pode ser autodestrutivo, destruir a si. Então, nós precisamos fazer com que a gente adote o perdão e a gratidão, né? Levante de manhã, naquele diário que eu vou comentar, tá? Eu estou colocando aqui na tela o diário que eu sugeri, tá? Eu peço assim, que as pessoas escrevam nesse diário, né? Eu peço assim, primeiro, que as pessoas levantem... as pessoas não têm tempo, né? Hoje em dia, não tem tempo.
Então, dedique um tempo, e minha sugestão é que seja de manhã, antes que todo mundo se levante, você esteja com você mesmo, tá? E nós, normalmente, não nos damos feedback, né? Estamos no dia a dia correndo, não temos como nos autoavaliar, né? Não temos como nos analisar, não temos como fazer reflexão. Então, que a gente faça assim, levante uma hora antes, durma um pouco antes, né, para não que o sono não sofra também. Levante uma hora antes e escreva 2 a 3 objetivos de longo prazo no seu diário, né? Aquele objetivo que você quer atingir, vamos dizer assim, longo prazo, vamos falar de um ano. Esse ano eu quero, vamos dizer, começar a minha faculdade. Esse ano eu quero lançar o meu produto mínimo viável no meu público-alvo, testar com eles. Enfim, lance ali os seus 2 a 3 objetivos no seu diário. Depois, em respondendo para a Natasha, mais objetivamente, Natasha, escreva 5 agradecimentos por dia, tá? E perdoe-se, tá? Escreva o que está acontecendo. Puxa, fui crítico demais comigo, mas eu tenho, olha só, tem isso a agradecer do dia, porque a nossa tendência, né? Porque a nossa ancestralidade levou a nossa mente a ser muito negativo, muito crítica. Por quê? Porque no passado precisávamos nos defender o tempo todo, né? Nós, na verdade, não tínhamos ninguém que cuidasse de nós no passado. Precisávamos estar olhando para todos os lados ao mesmo tempo, a se defender de um predador e ter que também nos alimentar, vamos dizer assim, matar uma presa. Quer dizer, o nosso cérebro antigo, que representa 95% do nosso cérebro hoje, só 5% é a parte lógica. O 95% dele ainda está ligado a essa ancestralidade, a se defender, né? A ideia do se defender. Então, quando vamos, por exemplo, para a nossa empresa, digamos, vou dar esse exemplo, uma pessoa que diz uma palavra um pouco mais dura, né? Ou vamos participar da reunião, nós temos medo, né? Medo de que ali possa acontecer algo que a gente não domina, não conhece. Lembra que eu falei? Estamos entre a zona de conforto e o temor, o pânico, sempre entre isso. E no processo, entre uma coisa e outra, existe o processo de aprendizagem. Então, assim, ó, vamos descrever isso no diário, vamos agradecer, vamos mudar essa mentalidade que normalmente, tá, pela ancestralidade, é mais tendência negativa, a ver o negativo, a se punir, a punir os outros, né? E você vai ser muito mais, né, muito melhor aceito, as pessoas vão ficar mais à vontade, mais troca, mais conhecimento, um ciclo, né, produtivo, né, um ciclo virtuoso bem maior, se a gente tiver escrever 5 agradecimentos dia. Eu sugiro 5, tá? Estou sugerindo. Isso não é um número cabalístico que precise ser, mas assim, vamos estabelecer 5 agradecimentos dia, e que você vai colocar a sua mente, tá? Acostumar a sua mente, ensinar a sua mente a ver coisas mais positivas para você, tá? Sobre a crítica, também, né? Analise, puxa vida, ali passei dos meus limites, e vai fazendo isso dia após dia. Não há remédio para que a gente chegue de hoje para amanhã, Natasha, e mude isso. Só a autoconsciência pode fazer por você, mas tem que ser todos os dias, tá? Para que você, daqui a um ano, diga, puxa vida, hoje me aceito muito melhor, né? Me entendo muito melhor, né? Entendo os outros, e se entendendo assim, você vai entender os outros. Imagina, melhora a sua relação, as pessoas começam a se abrir com você, começam a entregar para você o melhor delas. Imagina isso, que poderoso que é. E você ainda está crescendo 1% dia. E se você pensar, Natasha, que não é possível, eu vou dizer para você que é possível de uma forma bem prática. Eu assisti uma palestra que fui numa conferência que o palestrante colocou, ele iniciava colocando uma foto do Brad Pitt, grande. E aí perguntava para o pessoal, né, que estava na conferência, perguntava, vocês conseguem desenhar a fotografia de Brad Pitt
preto e branco, que está aqui, e a maioria dizia que não, claro, né? Imagina desenhar a foto de uma pessoa. Aí ele tirava a foto e dizia, escuta, um quadradinho bem pequeno, fez um quadradinho bem pequeno no quadro e perguntou para as pessoas, né? Esse quadradinho aqui, o traço que há dentro dele, você consegue fazer? Bom, todo mundo disse que conseguia, né? Aí ele voltava a foto do Brad Pitt, então você consegue desenhar o Brad Pitt. Você só precisa fazer com que a foto do Brad Pitt tenha múltiplos quadradinhos, e você vai desenhando um quadradinho, e outro quadradinho, e outro quadradinho, e no final você terá a foto do Brad Pitt. Então, eu estou mostrando para você que você consegue. Ele falou. Eu achei isso maravilhoso, né? Porque realmente eu não desenhava a foto do Brad Pitt, mas se me desse 1000 quadradinhos para fazer só um risquinho, né? E eu estaria desenhando a grande foto, isso aí seria maravilhoso. E aí quero voltar para você. Por que eu falei da foto do Brad Pitt? É que, Natasha, a gente constrói a sua foto do Brad Pitt, o seu sucesso, o seu gênio, a sua arte, com pequenos traços, todos os dias. 1% de crescimento ao dia. Mas como é que você sabe que você está crescendo todos os dias? Com o diário. Você vai descrever. É uma coisa só sua, de você, para você mesmo. É um feedback seu para você mesmo. E você diz, ontem eu fui melhor que anteontem. Hoje eu quero fazer um pouco melhor. E se perdoar, se errar. Fracasso faz parte do processo do sucesso. Tá? Fracasso faz parte. O fracasso não está dissociado do sucesso. Antes as pessoas separavam. Ah, aquele teve sucesso, olhava para ele, parece que só teve coisa certa na vida. Não. Todos aqueles gênios que eu apresentei foram frutos de superação de fracassos. Então, assim, faça seu diário, faça sua foto do Brad Pitt todos os dias, a sua foto, todo dia. Todo dia evolua aos pouquinhos e escreva, descreva e melhore. Sempre melhore. Então, o seu diário. Escreva 5 agradecimentos todos os dias. Escreva 3 objetivos de longo prazo, 2 a 3, e escreva os objetivos do seu dia. Porque, assim, a gente... hoje eu estou querendo chegar na empresa e fazer isso. Né? Planeje alguma coisa. Estou querendo terminar esse projeto. Planeje alguma coisa. Quando chega lá, nós olhamos o WhatsApp, olhamos os e-mails, alguém tem uma conversa improdutiva conosco, quando vemos, a gente não cumpriu aqueles 3 objetivos do dia, ou 2 objetivos do dia. Então, escreva, e no dia seguinte você analisa. Olha, meu dia anterior, puxa vida, me perdi nisso, naquilo, tal. Eu acho que vou ter que melhorar. E melhorar 1% dia, você vai chegar no sucesso, no gênio que você é, no artista que você é, no empreendedor que você é, tá? Com certeza esse é o modelo. É o que eu mais sugiro para você, Marcelo? Oi, estou aqui, João. Não, eu achei bem interessante. A gente tem aqui mais perguntas, né? Mas a gente realmente está com o tempo agora já estourado, Sim. Né? Eu não sei se é o caso, né, dessa pergunta, se você puder responder, para a gente poder finalizar. Vamos responder, Marcelo, essa pergunta, sim. Tá, e aí a gente então finaliza. Aqui a gente tem uma aluna que está dizendo que gratidão por essa palestra, que é muito enriquecedora, e ela quer saber o que falar da frustração. Precisamos dela para nos levarmos adiante? Como é que é o nome, Marcelo? Ela não colocou o nome, não tem. Até se você estiver assistindo, coloca aqui o nome. Não colocou o nome.
Pois é. Olha só, essa pergunta, eu me lembro que eu até respondi, não com esse nome, frustração, mas eu me lembro que eu respondi num dos vídeos meus e convido você a assisti-los. Eu tenho mais de 90 vídeos na Impact Player, no YouTube, e todos são gratuitos. Eu convido a assistir. Mas essa questão da frustração, eu tive uma resposta lá que vem de Daniel Goleman, né? As emoções que nos interessam, né, que fala Daniel Goleman, são as emoções positivas. Essas nos fazem crescer. Eu acho que a frustração, ela já... É lógico que eu estou tentando aqui imaginar uma relação de frustração, que é uma coisa que eu nunca muito tratei, com essa evolução para o sucesso. A frustração é um sentimento negativo, né? Eu acho que a gente pode constatar que a gente não foi bem no nosso diário todos os dias, e a gente talvez não tenha se relacionado bem, nosso produto não foi aquele sucesso que a gente imaginou até aqui. Realmente, quando pôs a prova com o cliente respondia que não era bem assim, e a gente pode chegar à conclusão que vai ter que rever o processo. O se frustrar, não, porque se frustrar eu acho um sentimento negativo, tá? Eu acho que a gente tem que superar esse sentimento, né? Eu acho que isso não nos ajuda. Eu não sei se eu interpretei a frustração como algo muito forte e a pessoa que perguntou não acha assim, né? Tem essa palavra, ela dá condições para a gente, ela é muito subjetiva. Mas eu acho que a frustração como sentimento ruim, se ela for negativa, ela não ajuda, tá? O que nós temos que ter é esse sentimento de estar diante do revés, do desafio, e procurar se colocar com um mindset ou uma mentalidade de crescimento, aprender com isso. Isso sim é bom. Agora, se frustrar, ficar depressivo com isso, se magoar com isso, não se perdoar, eu não acho um sentimento bom, e isso que eu explico lá num dos vídeos nossos. O que nós estamos atrás é de transformar, e por isso o hábito, a gratidão, por isso se perdoar. Estamos atrás de sentimentos positivos que melhorem a nós mesmas, e que melhorem nossos relacionamentos. Excelente. O nome dela é Cristina Serra, tá? Bom, João, eu acredito que a sua contribuição, né, enfim, todo esse conhecimento, enfim, essa sua entrega, né, junto ao nosso programa, que é um programa de responsabilidade social, é um programa em que a Copersucar, junto com o Instituto Crescer, quer devolver, inclusive, para a sociedade, através dessas ações, educação, né, cultura, e que realmente vocês, empreendedores, sejam os protagonistas, construam as suas histórias baseadas aí em histórias como a do João, né, que é uma história assim, de dedicação, uma história de inspiração para todos nós. Então, eu quero agradecer a sua participação, né, o Luiz também disse que ficou muito grato, né, por você ter aceito o convite através dele. O programa está tendo aí várias ações, né? A gente alocou todas as ações agora para um momento online, mas no momento oportuno a gente vai reestabelecer aí esse contato, e a gente aqui só deixa nosso abraço fraterno. Todos os alunos estão elogiando muito, estão todos assim muito felizes. Eu, inclusive, estou gravando, a gente gravou esse material para deixar ele, com a sua permissão, disponível para que todos depois possam tomar conhecimento, possam assistir e possam se apropriar cada vez mais aí do uso dessas ferramentas, né, se assim eu puder chamar, que é o nosso autoconhecimento e a nossa... e o nosso desafio aí por empreender. Então, muito obrigado, João, obrigado ao Daniel também, ao Diego, que está dando o suporte e apoio técnico. Eu queria que você desse aí as últimas palavras e a gente realmente encerra o evento. Agradeço a você, Marcelo, agradeço ao Luiz,
eu quero dizer que não só esse material, como os 97 vídeos que eu tenho no canal, que está aí na tela, Impact Player, né, estão à disposição, sem qualquer... são gratuitos, né? Eu me dediquei a isso desde 2014, né? Eu acho que eu devo devolver para a sociedade, para o mundo, assim, é um negócio meio de sonho, né? Aquilo que eu aprendi, né? Que eu aprendi ao longo do tempo nas empresas e nas universidades, e está lá no vídeo exatamente, está lá no canal exatamente para isso, para ajudar as pessoas. E os comentários, vocês leiam também, por favor, são comentários que eu tenho a maior gratidão, né, pelas pessoas me darem o seu feedback. Eu queria dizer ao final que, primeiro, agradecer a você, Marcelo, mais uma vez, agradecer ao Luiz pela distinção, né, do convite, eu gosto muito disso, tá? Eu, às vezes, como eu disse, a live, às vezes eu não estou vendo pessoas, é um negócio assim, eu não estou muito habituado a fazer lives, mas espero que tenha chegado num bom nível para as pessoas. Teria muito mais a conversar, podemos fazer outros dias, estou à disposição. Eu queria só dizer ao final o seguinte, que coerente com a história que tive, coerente com aquilo que eu falei de gênios, coerente com o que eu falei de revelar o artista que você que é um novo profissional, de sucesso naquilo que você quer fazer. Não pense que eu estou falando da estrela, não, eu estou falando de pessoas que... eu estou falando de você, tá? Assim, ó, eu deixaria uma última frase que é o seguinte, qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, que é o seu sonho, você pode ser espetacular. É isso. Vai em frente. Muito obrigado. Bom, então encerramos o nosso evento a partir deste momento. Gratidão, João. Até breve. Até breve.